cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kep Pacheco de Ciência e Tecnologia. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos mais uma vez com vocês, hoje nesse maravilhoso mosteiro do Itaici, que foi construído pelos jesuítas há muitos anos atrás e que abriga atualmente uma série de grupos de pessoas que cá vêm para fazerem reflexões sobre a vida, sobre a espiritualidade e como melhorar a situação da humanidade. Estamos aqui no nosso grupo realizando um encontro e justamente verificando essa necessidade de se realizar o bem ao próximo, o bem para a natureza, o bem em si, para que nós possamos ter saúde. A realização do bem já é um assunto de estudo direto da ciência. A ciência da psicossomática, por exemplo, já verifica que nós não podemos ter equilíbrio nem psíquico e muito menos físico se não tivermos uma conduta de acordo com a bondade, com a verdade, com a beleza. Então muitos diziam, não, a ciência não tem nada a ver com questões de ética ou de teologia, mas tem sim, tem muito a ver. E é justamente sobre isso que nós tratamos aqui. Norberto Kep, psicanalista, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Trilogia Analítica, porque unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. E aqui também nós temos conosco Helena Melander, que é a jornalista que veio da Suécia, que gosta muito de trabalhar conosco na Stop, porque esses programas também vão para a Suécia, para a Noruega, para a Finlândia, e além de irem também para a Alemanha, né, Helena? É verdade. E nossos trabalhos aqui da Stop já estão sendo conhecidos internacionalmente. E a Helena tinha algumas perguntas que ela queria fazer ao Dr. Norberto Kep, que é presidente da Sociedade de Psicanálise Integral e que está desenvolvendo muito. Aliás, ele desenvolve essa ciência há uns 40 anos, né, Dr. Kep, que o senhor já vinha aplicando conceitos da metafísica no cuidado do ser humano. Faz tanto tempo, Cláudia, que eu nem me lembro mais. Então, eu queria trazer esse assunto de saúde, né, que a senhora comentou já. Uma das doenças que crescem mais no mundo é a depressão. E na Suécia, de onde eu sou, temos muito esse problema de depressão. As pessoas ficam deprimidas, não conseguem trabalhar. Então, eu queria ver um pouquinho como a psicanálise integral, o trabalho do senhor, como o senhor trata essa doença, o que seria a causa dessa doença, a depressão, se é uma doença, quer dizer. A doença da depressão, né, como é chamada, geralmente, isso é a ideia de Melanie Klein, que a pessoa que está deprimida, então é uma pessoa que gostaria de reparar os enganos que fez, os males que ela fez durante a vida. Então ela cairia em depressão porque ela estaria, vamos dizer, arrependida de ter feito tantos erros na vida. Ela começa a se lembrar. Então, para ela, é um peso, por exemplo, ver que ela não fez o bem que ela deveria ter feito. Então, a depressão seria uma espécie de reparação. Essa é a ideia da Melanie Klein, que seguiu Freud e tratou muito da questão da inveja. Agora, no nosso estudo, Helena, e a Suécia é pródiga em pessoas assim deprimidas, né? Lá, os jovens já são deprimidos, né, Cláudia? É verdade. É uma civilização da depressão. E a gente nota, não sei se a Helena se lembra, bom, ela veio há pouco tempo de lá, que na Suécia o povo não é lá muito amigo do trabalho, é? Acho que não. Então, se o povo não é amigo do trabalho, da ação, é porque é um povo que sente muita aversão pela realização. Então é um povo que não quer ser útil na vida. E a pessoa que não faz o bem, que não se entrega a um trabalho assim de ação boa,
é um povo então que começa a se sentir mal. Agora, por que tem uma pessoa que não consegue, nesse caso do depressivo, dedicar a vida ao trabalho, a uma ação? Então não é porque ela já cometeu muitos erros, mas é uma pessoa que não aceita fazer o bem. Uma pessoa com muita inveja, com muita megalomania, então se coloca acima do bem. Então são pessoas que adoecem facilmente. Então, em vez de pensar que o depressivo seria uma pessoa assim, que estaria arrependida dos males que fez, tem que ver no depressivo uma atitude de muita raiva contra os bens da vida. O que a Cláudia acha? Então, geralmente o depressivo, como o senhor diz, ele acha que a vida não dá a ele tudo que ele merece, né? Que ele mereceria muito mais, que ele é um ser tão importante, tão incrível, e a vida só lhe trouxe dissabores, ou o que a vida lhe trouxe não é suficiente para alegrá-lo, para satisfazê-lo. E eu acho que é aí que reside que é a inversão que o senhor descobriu, que não é o bem exatamente que nós recebemos do exterior que nos causa essa satisfação interior, mas é o bem que nós realizamos. Então, muitas vezes o senhor comenta com os seus clientes, bom, você sente o bem, o bem-estar do que você faz. É proporcional ao bem que você realiza. Então, se a pessoa se sente mal amada, com baixa autoestima, deprimida, é porque ela está amando pouco, ela está estimando pouco o seu semelhante, a vida, e ela está deprimindo a vida, né? Tirando a beleza da vida, numa atitude de inveja, como o senhor fala. Mas o que seria então um tratamento adequado? Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem que tomar Prozac, quer dizer, algum tipo de calmante, ou ela recebe choque elétrico, que ainda usam na Suécia, também aqui eu penso. Mas o que seria um tratamento adequado nesse caso de depressão? Bom, Helena, questão da depressão, ou então de qualquer doença, inclusive de doença física, existe um problema enorme, porque a humanidade não olha para as enfermidades internas no sentido psicológico. Então, se você verificar, não é só no Brasil, mas na Europa, quando o indivíduo tem qualquer doença, qualquer sintoma, mesmo que seja um sintoma de depressão, assim, de angústia, geralmente vai ao médico para tomar medicamento. Então, no caso da depressão, eles vão para tomar um Prozac, que é um estimulante, né? Tomando o Prozac, a pessoa fica estimulada, assim, para a vida, mesmo sexualmente. Agora, o que acontece com o Prozac é o seguinte, ou então, com qualquer estimulante, ou medicamento para depressão. No momento a pessoa é como se bebesse bastante cafeína. A pessoa fica estimulada, fica alegre, é capaz de passar boas horas assim, num estado muito bom. Mas de repente vem uma depressão assim muito maior. A pessoa se coloca muito mais lá embaixo, porque o organismo que ela tem, então fabricou certas toxinas que levam então àquele estado de depressão muito grave. Por quê? Porque se a pessoa toma o medicamento e não cuida da causa da depressão, que é a raiva que tem da vida, a ingratidão que tem com os bens que tem, ou então principalmente a inveja, porque geralmente, viu, Helena, falam que o paranoico é um indivíduo agressivo, né? É um indivíduo invejoso. E o depressivo, então, seria um indivíduo não agressivo, um indivíduo que não atacava ninguém, que não ataca, então, ninguém. Mas, pelo contrário, o que se encontra na questão da depressão
É o mesmo problema da paranoia que há no indivíduo assim sádico, no indivíduo projetivo. Porque o depressivo coloca muito nos outros os problemas que ele tem. Não é que o depressivo ele queira tanto reparar, não é? Tanto assim que muitos casos de suicídio, talvez a maior parte, seja atinente ao indivíduo, assim, aos indivíduos depressivos. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Ultimamente também o Dr. Keppe e a doutora Cláudia falam muito sobre a questão de fazer o bem. Qual é a relação entre esse tipo de ação e saúde e doença? Helena, você pode observar mesmo na Suécia, não é? Que a pessoa que começa a ter algum distúrbio psíquico é aquela que já está apresentando problemas de resistência ao trabalho, à realização, seja do bem para a vida dela mesmo ou de qualquer pessoa. Sempre vem junto doença mental e inatividade, seja na depressão, na paranoia, na epilepsia, nas neuroses obsessivo-compulsivas, a pessoa fica inutilizada para a ação, ou vice-versa. A negação à atividade, à realização do bem, acaba levando a pessoa ao adoecimento. Por isso que muitos hospitais utilizavam a laborterapia, mas se a pessoa faz isso com raiva, sem estar consciente da necessidade daquilo para a saúde dela, então ela acaba ainda ficando pior, porque aquela raiva vai provocar essa produção
desses neurotransmissores, assim, de uma forma muito intensa, né? E vai provocar o desequilíbrio neurológico. Mas eu acho que tem muitas pessoas que trabalham o dia inteiro, sempre, e acham que foi justamente isso que fez eles caírem doentes. Não então, tem, aliás, eles acham, né, que o estresse vem do trabalho. O ser humano tem essa ideia que trabalhar faz muito cansaço, muito estresse, muita doença. Mas como eu estava dizendo anteriormente, Helena, a maioria das pessoas trabalha com muita raiva, com muita resistência. E essa raiva, essa resistência causa doenças. Então, isso que a Cláudia falou é fundamental, porque a pessoa nunca acha que a doença vem de dentro dela. Nenhuma doença vem do exterior. É claro, por exemplo, se o indivíduo está numa atitude estressante, ele pode, assim, de momento, apresentar qualquer sintoma. Mas aquela atitude estressante no social, passando, a pessoa também se recupera rapidamente. A causa mesmo da doença, a pessoa pode colocar na atitude interna, como a Cláudia falou, de raiva, por exemplo. Pessoas que têm muita raiva, pessoas que estão sempre furiosas, são pessoas que têm problemas cardíacos, problemas, portanto, no aparelho circulatório. As pessoas que estão com, assim, uma atitude muito depressiva, que são pessoas assim que guardam muito ressentimento, tem problema no aparelho respiratório. As pessoas, por exemplo, que são muito assim ativas, que não param um minuto, têm problemas geralmente no aparelho ósseo. Então, o que acontece é que há uma certa correlação entre a atitude patológica na vida interna, porque se fala atitude patológica, por exemplo, na questão da raiva, vocês podem estranhar, mas se o indivíduo é um indivíduo de raiva, ele é doente. Se ele é um indivíduo assim, que não consegue ter alegria, é um indivíduo doente. Geralmente a causa pode ser inveja, uma outra causa qualquer. O indivíduo que não está contente na vida é um indivíduo doente. O indivíduo que, por exemplo, não trata bem os outros é um indivíduo doente. O indivíduo que não faz o bem é um indivíduo doente. Isso é o próprio tímido, né? Que se fala muito na Suécia da timidez, do medo de se apresentar em público, de se expor. Não deixa de ser um grande egocentrismo, um perfeccionismo, né? Que não pode apresentar nenhuma falha, é tão preocupado com a própria imagem. Então, o indivíduo que quer sempre aparecer, né? Por exemplo, aqui, né? Fala um pouquinho. Eu posso dar exemplo de como é um indivíduo que quer ser muito saliente. Fala para a televisão. Falar alguma coisa? Você fala, então o indivíduo assim saliente fica na frente, não deixa falar. Compreende? Ele só quer aparecer. Isso. Fala alguma coisa. Sim, então eu queria falar também sobre isso, que saliente, tem muitos problemas. Então eu gostaria, o Alex que está filmando, de dar o exemplo de como é um indivíduo depressivo e como ele anda, por exemplo, para os senhores saberem. Então tem o Oscar que vai imitar o depressivo. Nota, ele anda bem devagar, aborrecido com a vida. Então... Pronto, agora chega, senão vocês vão ficar depressivos também. Então notem isso. Que o depressivo não é que ele está querendo reparar nada. Ele simplesmente é inimigo da vida, ele está atacando a vida, aborrecendo a todo mundo. Vocês já viram que o depressivo é um indivíduo muito queixoso? Ele sempre se queixa que não tem isso, não tem aquilo. Essa atitude do depressivo, de queixa, é uma atitude para escachar. É bom falar,
assim, em termos da gíria, né, Cláudia? Não sei se escachar é da gíria, mas descachar a vida dos outros, tornar os outros também, assim, derrotados na vida. Então, a função dele é aborrecer os outros. Aliás, né, Cláudia? A doença em geral é para aborrecer os outros. Sempre é. Inclusive a doença física. Quanta gente, um doente mobiliza, agride com a doença dele, né? Ele consegue estragar a vida de uma porção de gente se ele se adoece. Então eu acho que isso é um mal universal. Então, eu gostaria de explicar que o centro das doenças não é bem como Freud falava, que estaria na histeria, que é uma atitude assim, de não querer enfrentar a realidade, então a pessoa fica assim, desesperada, como fala, histérica, né? Precisa dar uns tapas na pessoa para ela voltar à realidade, como os filmes mostram que as mulheres... O senhor sabe, a mulher tem sentimento 8 vezes mais forte do que o homem. É por isso que uma coisa que para o homem não diz muito assim, não traz muita emoção. A mulher chora. A mulher chora, entra em desespero, então vou lá dar uns tapas nela, achando que assim cura. Não, assim não cura ninguém, não. Então eu gostaria agora de mostrar como o paranoico age, porque a paranoia, a desconfiança é o fundamento, é a causa de toda doença. Quer dizer, a paranoia é o fato de colocar no outro, né, de projetar no outro as desconfianças que tem, os problemas que tem, ou então coloca no outro todas as misérias que tem na vida. Então o Oscar vai imitar agora o paranoico para os senhores saberem mais ou menos como é que o paranoico age. Desconfiança, né? É a característica. Bom, é exagerado, né? Como ele faz, é claro, né? A imitação tem sempre pernas curtas, é exagerada. Mas é mais ou menos assim, o paranoico bota o queixo para cima, ele só acredita nele próprio, né? Não confia em ninguém. Bom, ele se acha acima de todo mundo, quiçá até do próprio ser divino. Então eu gostaria de, para encerrar o programa, né, advertir os senhores de que, além da questão dos problemas inconscientizados que a pessoa traz dentro dela e que precisa conhecer, o mais importante é a pessoa, e eu digo mais nesse sentido, da pessoa ter uma ação boa, agir no bem. Porque para que o indivíduo tenha saúde, sinta bem-estar, ou melhor, para o indivíduo estar no bem, o bem é uma coisa que ele tem que construir. Se o indivíduo não constrói o bem, a gente pode dizer que ele está no mal. Quer dizer, se ele não está agindo de uma forma boa, então ou ele está no mal ou está vegetando, que é o mal também. De maneira que é fundamental, se o indivíduo quiser, vamos dizer, ter progresso na vida, ele se progredir. Se ele quiser ter alegria na vida, ele criar alegria. Se ele quiser ter a verdadeira vida, ele criar a verdadeira vida, porque cada um é dono da própria estrutura. Então, na análise existencial, né, Heidegger já mostrou isso, e outros autores também, que o indivíduo é que constrói a própria essência nesse sentido, que é pela ação que ele chega naquilo que ele está, vamos dizer, querendo chegar. Se ele é um indivíduo pessimista, ele vai cada dia ser mais pessimista. Então, se ele quer ter uma vida sã, ele tem que fazer a sua sanidade. E então, nesse sentido, nós podemos ver que a ciência que o senhor está elaborando já é usada por tantas pessoas, né, Dr. Kepp, no mundo, é uma ciência muito otimista, que coloca o nosso futuro, nosso presente, até o nosso passado em nossas mãos.
Quer dizer, nós somos responsáveis diretamente pela nossa saúde ou pela nossa infelicidade. E qualquer determinismo fica afastado nessa situação. Então, é importante, viu, Cláudia, o ser humano prestar atenção nisso. Quer dizer, os senhores que nos ouvem, que para conhecer a problemática, inclusive, né, a problemática que tem, é importante realizar o bem que vai trazer essa consciência. Se o indivíduo é um indivíduo lapso, que ele se nega a fazer o bem, que ele se nega a agir nesse sentido, ele também não vai ter a menor ideia, não vai ter a menor consciência como ele é. E o prejuízo é só dele. Então, obrigada a vocês, obrigada aos telespectadores e até a próxima semana.